quero resolver aqui o teu problema. Quando você está usando o Revit, você tem dificuldades de entender a faixa da vista, você está no térreo, mas não enxerga o subsolo, você está no térreo e quer ver a projeção do beiral do telhado para desenhar essa projeção em planta e você não observa. Então eu vou te mostrar também questões de subjacência, como você configura isso, e quero te ensinar de forma prática tudo o que você precisa sobre esse tema. Então fique comigo até o final. Vou deixar aqui embaixo também na descrição deste vídeo alguns links importantes. Se você ainda não tem meu template, outros conteúdos, como é que você entra no grupo do WhatsApp, que lá a gente te avisa de muitos conteúdos gratuitos, só eu publico, então bem organizado, é só para avisar vocês mesmo. Então vamos lá, estou com um template aqui aberto, um projeto novo, né? Tem algumas informações, vou deletar e a gente vai começar a trabalhar aqui dentro. Para te ensinar sobre faixa da vista, subjacência, essas configurações, o que você visualiza, tem inclusive famílias que a pessoa fica louca, ela fala, meu Deus, essa família ela não está sendo cortada, ela está mostrando como se fosse o topo, mas a faixa da vista está configurada, então fique calmo, principalmente se você vem do AutoCAD, se vem de outro programa, se você também é iniciante no Revit, fez algum curso que ninguém te ensinou essas configurações e você trava, então esse vídeo sem dúvida alguma vai te ajudar. Mas eu preciso abrir um contexto, por isso que vai ser um vídeo até um pouco mais longo, pretendo não estender muito, mas não é aqueles vídeos rápidos de 1 minuto que às vezes eu faço. Então para começar a te ensinar sobre essas configurações, eu preciso falar um pouquinho sobre os níveis. Eu já vou entrar, vou fazer alguma modelagem aqui, simular algumas paredes, telhado, mas preciso te dizer que o Revit também ele tem algumas configurações de níveis. Então, com o projeto aberto, com o meu template aqui, tem um link na descrição se você ainda não tem, vou entrar numa elevação frontal para você dar uma olhada como é que está. Esse template ele vem configurado com 2 níveis apenas, o nível térreo e a planta baixa do segundo pavimento ali, o segundo pavimento com 3 metros. Então vamos começar a simular algumas questões, criar alguns níveis e depois que você cria nível, você pode criar a planta de piso ou a planta de forro para esse nível em questão. Então aqui dentro, ó, uma maneira muito simples de você criar um outro nível é selecionar um já existente, pegar o botão de copiar ou a tecla de atalho CO, clico e trago retinho aqui para baixo. Então o meu subsolo eu quero quantos? Eu vou dizer que ele vai ter 3 metros aqui para baixo. Olha lá, ele vai ficar como menos 3 metros. Então eu só criei o nível, agora eu ainda não tenho a planta de piso para esse nível. Primeira coisa que eu faço, mudo o nome, vou chamar aqui de subsolo, certo? Agora eu vou vir aqui na aba de vista, pego aqui a opção de vistas de planta, planta de piso e tenho lá o subsolo. Tem gente que quer criar às vezes uma planta de piso já existente, ó, essa questão de não duplicar vista existente aqui, ó. Mostra todas, quando eu marco isso aqui, mostra só as que não existem ainda. Então, vou criar para o subsolo. Ó, tipo de planta, tá lá, dou um ok, beleza. Criei aqui uma planta de piso para o subsolo. Para onde ela foi, Thiago? Isso é uma outra dúvida recorrente de quem está começando, tá? Já a gente vai entrar no assunto. Mas você tem que olhar sempre aqui no teu navegador do projeto e observar o que aconteceu diferente. Por exemplo, essa planta de piso subsolo, ela veio aqui para dentro dessa aba coordenação. Então, você vai clicando no maisinho para ir abrindo aí, cabeção. Não tenha medo, tá? De fuçar, de clicar, o Revit não morde não. Então ele veio aqui para dentro, a planta de piso, está aqui o subsolo. Por que ele veio aqui em coordenação, Thiago? Porque no caso deste template, eu organizo o navegador do projeto para que ele tenha um parâmetro. Então você vai aqui, ó, sem ter nada selecionado, com o subsolo aberto, olha para o lado esquerdo aqui nas propriedades e você vai achar aqui... Primeiro você vai achar aqui, tem aqui alguns parâmetros, deixa eu vir aqui, olha aqui, disciplina, coordenação, não... Eu vou colocar a disciplina arquitetura. Então já vejo que ele jogou aqui para dentro de arquitetura, mas ele criou outros 3 pontos de interrogação. Então tem um outro parâmetro ainda que está configurado para me mexer. Então vou vir aqui, vamos buscar lá a etapa do projeto, tá? Ó, a etapa do projeto, vou colocar que a etapa do projeto nesse caso é concepção. Então ele já veio para dentro de arquitetura, subpasta, digamos assim, concepção, planta de piso e tem aqui o subsolo. Só para te explicar como é que funciona essas questões e tudo mais. Então agora eu vou deixar o segundo pavimento e também vou lá na elevação frontal e vou criar agora um terceiro pavimento, que seria a minha planta de cobertura, de repente, o nível de cobertura. Como é que eu faço? Como é que eu posso criar também? Posso vir aqui em vista e posso simplesmente, deixa eu achar, porque eu não uso muito bem essa forma. Eu vou fazer o seguinte, ó. Seleciono o nível CO, na hora que eu vou copiar,
E vou trazer ele, de repente, mais 3 metros aqui. Lembrei o que eu estava querendo fazer, lembrei, tá? Aqui eu vou chamar de cobertura. Certo? Mais uma vez, vista, planta de piso, cobertura, dou um ok. Já posso mudar direto aqui os meus parâmetros, que não é coordenação. Eu vou colocar aqui arquitetura e vou colocar a etapa do projeto também como concepção, tá? Só para ficar bonitinho lá. Mas agora o que a gente tem? Olhando na nossa elevação frontal, nós temos lá o subsolo, -3, o térreo 0, pavimento, segundo pavimento 3 metros, cobertura 6 metros, beleza? Nisso a gente já pode brincar um pouquinho aqui. Vou fazer algumas modelagens, vou modelar algumas paredes, vou modelar algum telhado, é importante, tá? Eu vou chegar no tema, mas olha, vocês sabem que eu costumo ir direto ao ponto, mas esse é um tema sensível, esse é um tema que faz as pessoas jogarem o notebook na parede, então fique comigo para entender. Vou lá no térreo concepção, vou pegar a ferramenta de parede, e quando eu pego a parede, ela está saindo da restrição da base no térreo, e nesse caso está indo para o segundo pavimento. Então vou fazer essa aqui indo para o segundo pavimento. Aqui do lado, em vez de ir para o segundo pavimento, eu vou falar que ele vai para a cobertura. Vai sair daqui do térreo para a cobertura. E essa última, eu vou falar que ela vai sair do subsolo e vai até a cobertura. Então vamos lá no 3D para a gente ver o que está acontecendo? Olha só, essa primeira aqui que eu selecionei, deixa eu olhar de frente para ela, ou até mesmo aqui da lateral, para a gente enxergar um pouco melhor. Ela está saindo do térreo e está encostando no segundo pavimento, olha lá as linhas, ela está restrita. Essa outra que eu fiz, ela está saindo do térreo e está indo para a cobertura. E essa terceira aqui, ela está indo do subsolo e está vindo aqui até a minha cobertura. Então você começa a criar vínculos. O Revit tem um motivo. Tem gente que se frustra com isso e fala, mas meu Deus, é tudo amarrado. Muito pelo contrário. São vínculos que depois, numa alteração de projeto, se mudar um pé direito, se mudar uma estratégia, você consegue mudar de forma muito rápida, certo? Então vou simular agora um pouco diferente. Vou estar aqui no térreo. Farei algo como se fosse aqui uma casa, uma super edificação, tá? Só para você ter uma ideia. Essas paredes aqui, eu vou fazer com que elas saiam do térreo, mas que vai até a minha parte de cobertura, como se fosse um sobrado. Depois eu vou abrir aqui a minha vista de cobertura para a gente começar a enxergar o que está acontecendo. Tiago, você está aqui na vista de cobertura, mas você não está vendo aquelas paredes que você criou. Do mesmo jeito, se eu entrar aqui no subsolo, eu também não enxergo nenhuma parede, porque eu fiz elas lá na planta baixa térreo, e aqui tem uma questão de subjacência e tem uma questão também de faixa da vista. Então vou começar explicando as subjacências para vocês entenderem. Imagina que você esteja aqui no subsolo, você está abaixo agora, aí você quer enxergar as paredes e a construção que está feita lá no térreo. O que você pode fazer? Subjacência nada mais é do que sobreposição de vistas, tá? E você tem que ir testando e fuçando, mas você precisa entender isso. Então aqui no subsolo, vou estender um pouco aqui as propriedades e vou encontrar aqui uma aba chamada subjacência. Está vendo aqui a faixa do nível base? Sempre que você tem dúvida também, você pode parar o mouse em cima que o Revit ele te dá uma ajuda. Ó. Exibe uma faixa do modelo na vista de planta atual, defina tal. Você pode ler essa especificação, mas eu vou direto aqui, ó, a faixa de nível base, vou colocar que é o térreo. Quando eu faço isso, o térreo já aparece para mim aqui de forma apagada, tá meio tom, e eu não consigo selecionar. Então a subjacência ela é só sobreposição de visualização e ela fica em meio tom. Aí tem uma questão aqui, ó. Qual que é a faixa de nível superior? É o segundo pavimento? Não delimitado? Se eu colocar não delimitado, você vai ver infinitamente. Outra questão, orientação da subjacência. Você quer ver o térreo olhando de baixo para cima ou olhando para baixo ou olhando para cima? Então como se você estivesse no térreo olhando para baixo ou no térreo olhando para cima. Não se preocupe muito com isso, tá? É muito importante a subjacência para que você possa vir visualizando as outras vistas na hora que você está construindo o teu modelo. Vou te dar um exemplo, tá? Imagina que a gente está aqui no térreo, esse aqui é a minha planta do térreo, e lá no meu subsolo eu vou fazer uma garagem. Mas a garagem vai ser só a garagem, eu vou fazer uma região aqui preenchida. Eu quero que a garagem preencha só esse espaço, ó. Lá no subsolo eu só vou ter essa parte. Então deixa eu deletar aqui, eu vou lá no subsolo, habilito a subjacência como eu fiz e agora eu posso construir. Pego uma parede, por exemplo, a parede vai sair do subsolo, vem até o térreo,
E começo aqui fazendo, se ela tá, pode apertar espaço para vir para o lado correto, só para simular, como se você estivesse construindo realmente aí a tua construção. Então, olha lá, no subsolo eu tenho esse pedaço, fiz a minha demarcação. Se eu não precisasse mais dessa subjacência, eu poderia voltar aqui na parte de subjacência e colocar como nenhum, porque agora eu tenho a parte que me interessa aqui no meu subsolo, na minha planta de subsolo. Se a gente for lá no 3D para ir dando uma olhada, olha o que está acontecendo. Ó. Aqui a parte do subsolo, toda essa parte aqui do térreo. Tá ok? Então vamos lá para a cobertura agora. Estou na cobertura, Thiago. E como é que eu vou fazer o telhado? Não estou enxergando nada. Então mesma coisa, ó, subjacência. No caso da cobertura, você pode pegar aqui e marcar. Eu vou colocar logo o subsolo para mim ver tudo que. Ó, marquei o subsolo. Estou vendo aqui só a vista do subsolo. Então a faixa de nível superior é o térreo. Se eu colocasse aqui olhando para cima, e deixa eu tentar colocar aqui na verdade em vez do térreo, não delimitado. Olha lá, olha as diferenças, começa a observar. É uma coisa assim que você não precisa ficar muito enlouquecido para entender tudo que eu estou falando, mas você vai clicando nos botões e fuçando. Então quando eu marco a faixa de nível base no subsolo, mas eu coloco a faixa superior como não delimitado, ele mostra o térreo, porque eu estou olhando do subsolo para cima. Agora se eu estivesse olhando do subsolo para baixo, ele também me mostraria o térreo porque está como não delimitado. Então estou enxergando o máximo que eu posso. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar aqui o subsolo, vou colocar no térreo. E vou colocar aqui olhando para baixo, ó, estou vendo só o subsolo. Mas se eu estou na planta de cobertura, o ideal para mim enxergar um pouco melhor é que eu coloque aqui a faixa de nível base no meu térreo. Porque aí eu consigo enxergar o meu térreo. E vou criar lá a arquitetura, o meu telhado. Pegarei um telhado aqui, sei lá, fibrocimento. Vou pegar o retângulo mesmo, deslocamento de 70 centímetros como se fosse o beiral. Um detalhe, esse é o tipo de videoaula que você tem que assistir, você não tem que ficar parando o videoaula e tentar reproduzir no Revit. Você tem que entender conceito aqui, é muito importante você entender os conceitos. Mas imagina que eu vou lá e dou uma inclinação de 40%, né, nesse telhado. Confirmo no verde e vocês já vão perceber o seguinte, aqui já tem um esquema mostrando. Ele está cortando o telhado, não está aparecendo com o telhado inteiro. Eu lembro que isso aqui me travava muito quando eu era super iniciante no Revit. Eu falava, meu Deus, por que corta o telhado onde que eu vejo? Se eu for lá no 3D, olha como é que está acontecendo, beleza? Poderia ainda selecionar essas paredes, anexar topo à base, só para ficar mais bonitinho aqui no nosso exemplo. Então a gente está construindo. Então agora, na planta de cobertura, posso mudar a minha faixa de vista para que ela apareça, mas eu vou abordar isso já no próximo tema. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, imagina que você entra lá na tua planta baixa térreo do projeto executivo e você quer fazer aqui a projeção do teu beiral. Como é que você faz isso? Você não está vendo? Então, de novo, subjacência. Como é que eu coloco subjacência? Vou marcar lá para a cobertura e já estou vendo lá o meu telhado aqui. Poderia agora pegar uma linha em anotar, né? Linha de detalhe normal. Tem aqui uma linha de projeção. E eu vou fazer a projeção aqui em volta do meu telhado, tá? Uma forma muito prática, tem outras formas também. E aqui você poderia, depois que você fez já isso, você tira a subjacência para nenhum e você tem a projeção do teu telhado lá na tua planta baixa. Então a subjacência, ela tem... Deixa eu pegar a minha super garrafa d'água aqui. A subjacência, você tem esse poder de visualização, sobreposição. Às vezes você está numa planta, uma vista de cima para fazer a locação da obra, por exemplo. É legal você deixar habilitado tudo para baixo, você tem esse poder. Agora vamos trabalhar a questão de faixa da vista, que essa também é assim, em nível de complexidade, um pouquinho mais ainda para você entender. Tem algumas coisas que não são cortadas, mas eu vou fazer de uma forma aqui que de repente você entenda muito bem. Vou fechar outras vistas. E o que nós faremos aqui? Primeiro de tudo, vou passar um corte aqui nesse elemento e vou também colocar um componente já. Arquitetura, componente, vou colocar esse pergolado que tem aqui no meu template. Vou colocar esse pergolado dentro da casa, vai ficar bem estranho, né? Mas não tem problema. E vou passar aqui um corte. Passar um corte nesse ponto. E vou entrar dentro desse corte, dando 2 cliques sobre ele. Então eu tenho aqui o Section 0, vocês estão vendo lá o pergolado, beleza? Vocês estão vendo aqui a edificação e nós estamos aqui na planta baixa, térreo também. Para explicar essa questão de faixa da vista, tem uma imagem muito boa que eu peguei lá no
no fórum da Autodesk para a gente observar o seguinte. Tá, eu vou ilustrar aqui, mas eu vou explicando. Veja só, o que na configuração da faixa da vista, por onde você acha ela? Você está aqui na planta baixa térreo, se você vir nas propriedades, você vai ter lá a opção de... Deixa eu ver. Tinha que ter um... Aqui, ó. Aqui. Faixa da vista. Clique em editar e você tem esse quadrado. Se você clicar aqui em mostrar, ele te mostra essa visualização que te dá aqui algumas dicas de como configurar a tua faixa da vista. Então, olhando aqui essa imagem maior, que eu tirei um print, você vai perceber o seguinte. Perceba o seguinte, olha lá, o número 1. Tá vendo que está passando uma linha aqui em cima? O número 1 é a faixa principal superior. É esse topo, a definição do topo que a gente configura. Se você definir o topo como 6 metros, esse número 1 ele vai estar a 6 metros de altura em relação ao teu nível. Se você está no térreo e o térreo é 0, ele vai estar 6 metros para cima do térreo. Segundo, faixa principal do plano de corte. Esse 2 é justamente onde a gente vai cortar a edificação. Quando a gente está representando uma planta, a gente não faz um corte na edificação? Então esse 2 é justamente o corte. Se você colocar o 2, por exemplo, a 20 centímetros, ele vai mostrar as janelas? Se a janela tiver lá um peitoril de 1 metro, ele não vai mostrar a janela. A gente vai exemplificar isso aqui para você também. Então o plano de corte, que é a segunda opção, é onde você vai cortar definitivamente, tá? Depois, inferior é essa parte de baixo, que é o número 3, lá a faixa principal inferior, até onde você vai enxergar. Você está cortando a 2 metros ou 3 metros, 1,5 metro, mas até onde você enxerga. E a profundidade da vista é aonde você vai enxergar além desse plano inferior. Então imagina que você está no térreo, mas você quer enxergar o subsolo. Então você pode deixar a profundidade da vista como ilimitada. Mas muitas vezes, para a gente configurar a planta técnica no Revit, a gente coloca na profundidade da vista o mesmo nível do inferior. Então vou mostrar alguns exemplos aqui para vocês ir visualizando. E no corte a gente vai enxergando um pouco melhor. Então imagina que eu estou aqui no térreo, tá? Estou aqui no térreo, editar faixa da vista. E vamos começar configurando o seguinte aqui, ó. Imagina que aqui no plano de corte eu vou colocar... Deixa eu só fazer o seguinte. Deixa eu só colocar algumas janelas aqui. Deixa eu pegar uma janela mais legalzinha aqui, altura do peitoril 1 metro, tá? Pra gente identificar. Vou colocar bem aonde passa o corte. Pegar um outro tipo de janela aqui só para diferenciar. Altura do peitoril também 1 metro. Beleza? Lá no corte a gente já vai estar vendo as janelas aqui, da forma que está. Então imagine a seguinte situação. Na planta baixa térreo, eu vou agora de novo lá em faixa da vista e vou aqui no plano de corte, vou colocar como 0,20 centímetros e dou um aplicar. Dou um aplicar. No nível... Opa, vamos lá. Olha como é que já mudou aqui. Se você observar, essa janela já está com uma configuração de janela alta. Ela está mostrando um pouco diferente para mim. Essa outra janela, ela está mostrando também de uma forma um pouquinho diferente, mas ela está aparecendo. Então vamos continuar configurando aqui. Faixa da vista. O nível inferior ele está como térreo 0. Então vamos colocar aqui 0,30. Opa! E aqui no nível inferior eu vou colocar 0,10. E no nível ilimitada, eu vou colocar aqui no térreo deslocamento de 0,10 também. Aqui em cima também 0,10 e dou um aplicar. Dou um OK. Olha como é que vai mudando aqui as configurações. Vamos fazer mais alguns testes, tá? Ó, profundidade da vista, no próprio térreo, deslocamento, vamos colocar 0, aplica. Deixa eu colocar aqui como 0,20, aplicar. Vamos ver o que vai mudando aqui. Também o plano de corte como 0,50, dou um novo aplicar. Plano de corte, vamos colocar como 1,50 m agora, aplico e perceba que apareceu aqui para mim a configuração correta da janela. Então depende muito da família que a gente está usando, depende muito do tipo de visualização e de outras configurações mais. Mas vamos avançando aqui para você entender. Se você perceber o seguinte, esse pergolado ele não está sendo cortado, né? Por quê? Se a gente está passando uma linha
como se fosse algo cortando mais ou menos aqui, não era para me mostrar o topo do pergolado. Então tem algumas configurações que eu quero mostrar aqui para vocês. Vamos continuar editando, tá? Vamos voltar lá na edição. Só lembrando, ela já vem configurado a questão das faixas da vista para que você tenha aí as normas da ABNT correta. Então você não precisa ficar mudando muito, a não ser que você queira ver alguma coisa diferente. Mas eu vou colocar aqui como 0. E o nível de profundidade eu vou colocar aqui o subsolo e dou um aplicar. Então ele já estaria mostrando o subsolo para mim. Uai, Thiago, mas não está aparecendo nada. Por quê? Porque essa parede está por cima da outra parede do subsolo. Quando eu oculto ela provisoriamente, eu vejo a parede do subsolo, inclusive consigo pegar ela. E se eu entrar aqui dentro do subsolo e vou fazer uma parede aqui para o lado de fora, ó, na diagonal, só para a gente identificar melhor. Voltando para a planta baixa térreo, eu consigo visualizar aquela parede do subsolo, inclusive pegar e editar ela. Então é diferente da subjacência, que a subjacência fica ali em meio tom, eu não consigo selecionar. Na faixa da vista não, eu tenho acesso ao objeto que está um pouco mais abaixo. Se eu volto lá em faixa da vista e aqui o nível abaixo eu volto para o térreo, dou um aplicar, eu já não consigo pegar a parede. E vamos ver o que esse deslocamento faz? Se eu deslocar 50 centímetros e aplicar, errou. O plano da profundidade da vista está definido acima do plano de recorte inferior. Então aqui eu teria que colocar, por exemplo, ponto 60. Dou um aplicar. Olha lá como é que está. E se eu colocar um deslocamento aqui negativo, vamos ver o que acontece. Agora apareceu para mim lá a parede do subsolo. Mesmo que eu coloque aqui como 0, aplicar de novo. Deixa eu reinicializar. Então, o que ele está fazendo? O que ele está dizendo? Ele está dizendo que a profundidade da vista está no térreo, mas eu estou deslocando 50 centímetros para baixo do térreo. Então eu consigo pegar a parede que está lá embaixo nesses 50 centímetros. Então você vai configurando, você vai visualizando, você vai testando se é ilimitada, se é o próprio térreo, você vai configurando as tuas vistas e faixa da vista, tá certo? O que quer dizer o nível associado ao topo? O nível associado ao topo eu vou mostrar um pouco melhor abrindo aqui a nossa planta de cobertura. Porque estou na planta de cobertura, vou lá em faixa da vista. Uai, Thiago, está cortando o meu telhado. Então o que você pode fazer? Você pode aumentar aqui o teu topo, vamos colocar por exemplo para 10 metros. Dá um aplicar e nada acontece. Thiago, ele está com 10 metros o meu topo, só que ele continua cortando. Por quê? Porque o plano de corte está definido a 1,20. Então se eu coloco aqui o plano de corte de repente a 3 metros e dou um aplicar, olha lá como é que mostrou todo o telhado para mim. Estão entendendo como é que está aparecendo aqui? E aí você pode falar, beleza, Thiago, mas eu quero aqui o nível inferior da cobertura e na profundidade da vista eu quero enxergar ilimitado. Então você dá um aplicar e aparece inclusive aquela parede lá do subsolo. Mas Thiago, estou visualizando aqui alguma coisa, esse telhado está um pouco estranho ali embaixo. Vamos ver como é que está a nossa faixa da vista aqui. Ó, subjacência, perdão. Faixa da vista está como térreo. Vou marcar nenhum, porque aí ele não me mostra as peças do térreo. Mas ao mesmo tempo, na faixa da vista eu defini como ilimitada, então eu tenho acesso ao que está abaixo disso. E poderia colocar aqui em estrutura de arame para enxergar. Eu também tenho acesso lá, se eu vir dando um tab, ó, ao meu pergolado. Tenho acesso à parede. Então a visualização também depende do estilo que você coloca aqui, se é linha oculta, realista, se é estrutura de arame ou não. Entenderam como é que você aumenta para se for uma planta de cobertura, por exemplo? Então você poderia, aqui em faixa da vista, coloca o topo numa altura maior, né? Sei lá, vou colocar 5 metros, ele já seria suficiente. O plano de corte você aumenta e o inferior você diz aonde você quer visualizar e a profundidade se é ilimitada ou não. Dessa forma que você configura essa questão de faixa da vista. Agora, tem duas coisas ainda importantes, tá? Às vezes janela alta, às vezes tem uma parte do teu projeto que você quer mostrar diferente essa relação de faixa da vista, eu vou te explicar. Mas uma coisa que é bem importante falar para vocês, se nós estamos aqui em planta baixa térreo, o meu pergolado não está sendo cortado, ele está sendo mostrado como um todo. Então não vou me aprofundar o porquê disso, mas eu quero te explicar uma coisa. Imagina o seguinte, pego esse pergolado, já percebo que ele está na categoria mobiliário. Se eu vir aqui em editar família, entrei na edição da família, vou aqui nessa pastinha amarela na parte de cima, em vez de mobiliário, vou colocar modelos genéricos. Dou um OK, vou lá em carregar no projeto, substituir a versão existente e olha o que aconteceu. Quando a categoria da família é modelo genérico, ela é cortada. Agora está aparecendo para mim
só os pilares do pergolado, ó, não está aparecendo a cobertura. Então tem muita gente que se frustra. Por que o Revit trabalha dessa forma? Às vezes você está na planta baixa e você está mostrando uma mesa, uma cadeira, você não quer que ela seja cortada. Então se você colocar na categoria de imobiliário, ela não vai ser cortada. Por que eu resolvi dar essa dica junto com esse tema? Porque se você perceber que está estranho, que está cortando onde não deveria, que não está cortando onde deveria cortar, fique ligado que pode ser a categoria dessa família. Modelo genérico de imobiliário, faz alguns testes, muda que você vai conseguir resolver. Tem um outro detalhe importante, que é a questão da região da vista. Imagina que essa janela aqui, a gente coloque que o peitoril dela seja 2 metros, a altura do peitoril, certo? Ela já está configurada bonitinha para aparecer o tracejado aqui. Quem criou essa família criou muito bem feito. Vamos tentar pegar uma outra janela aqui e vamos ver se essa aqui está configurada também. Ó, essa aqui já não muda tanta coisa. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte. Deixa eu pegar a faixa da vista. Vamos olhar o nível associado do topo. Vamos colocar 1,90 m e vamos dar um aplicar aqui. Ok. Continua aparecendo. Eu quero pegar uma outra janela. Vou fazer isso aqui de primeira, tá? Essa parte da janela, mas eu queria mostrar para vocês a altura 2,50 m. Olha lá. Essa janela que eu coloquei aqui, se você olhar no 3D, ela está aparecendo. Essa janela aqui. Aí, Thiago, mas na configuração que eu fiz aqui para minha planta, na minha faixa da vista, eu não estou pegando essa janela. Eu gostaria de mostrar ela por algum motivo. Às vezes a gente faz isso para um interruptor, para uma família que não está bem configurada. Porque quando a família é bem configurada, a pessoa já modela dizendo que ela vai ser projetada aqui independente dessa faixa da vista, tá? Mas olha, o que você pode fazer? Faixa da vista, editar. Você tem lá as propriedades, poderia configurar tudo isso ou mais. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Vista, vem aqui em vista. Nós temos uma função aqui que dentro de vistas de planta, ó, que chama região da planta. Essa região da planta nada mais é do que você criar um croquis. Vou criar um quadrado aqui. Não precisaria ser um quadrado. Poderia ser algo assim também, ó. Que onde está esse croquis, você consegue configurar uma faixa da vista diferenciada. Então, tá vendo aqui, ó, faixa da vista, clico em editar e aqui eu consigo configurar valores diferentes só para essa região. Vou confirmar no verde, não aconteceu nada, mas eu posso selecionar ela, clicar aqui em faixa da vista, editar e vamos mudar. Vou colocar, por exemplo, que o plano de corte vai ser a 2,50 e que o meu topo vai ser a 3 metros, por exemplo, e dou um aplicar. Então perceba que agora aqui dentro apareceu aquela minha janela. Essa janela, a altura do peitoril dela está com 2,50. Então nessa região da planta eu coloquei que o plano de corte é a 2,50 justamente. Vou colocar um pouco mais. O topo a 3 metros, inferior térreo, nível térreo também. E eu consigo, com esse tipo de recurso, visualizar de forma separada cada pedacinho do meu projeto. Tanto é que se eu estender aqui para fora... Se eu selecionar aqui editar limite, se eu fizer aqui o seguinte, só para vocês, para ficar bem claro aí para vocês, tá? Vamos lá. Se eu deixar ela de fora aqui e confirmar no verde, ó, ela não está aparecendo. Selecione e puxa aqui para baixo, ela aparece. Thiago, mas eu não quero que fique essa linha azul depois no meu projeto final. Simples, seleciona, botão direito, ocultar na vista, elementos. Aí ele vai estar ocultado, você pode ocultar inclusive a categoria. Está mostrando ali dentro. Olha, Thiago, como é que eu pego ele de novo se eu ocultei? Clica na lâmpada, aqui por dentro dele você pode, o botão direito, exibir na vista elementos, ou simplesmente você já editar com a lâmpada habilitada mesmo. Então, com essa aula, deixa eu olhar aqui as minhas anotações. Com essa aula, que é um tema assim chato, até para quem faz todo dia, para quem sabe muito, na hora que vai ensinar isso, é um tema um pouquinho mais complexo, porque eu preciso imaginar como eu era lá atrás, como você não tem esse tipo de conhecimento, como você fez um curso que de repente não te mostrou esses detalhes, como você se frustra, né? Porque tem família que ela age de uma forma, tem família que ela age de outra forma em relação a essa faixa da vista e subjacência e tudo mais, plano de corte e etc. É um tema importante, por isso que eu resolvi gravar essa aula. Essa aula vai estar de reforço lá na plataforma dos meus cursos, mas eu vou deixar também no YouTube de forma gratuita para todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Não sei quanto tempo ficou, deixa eu ver aqui. Pô, 30 minutos de aula, caramba, é um aulão, hein? É um aulão mesmo para vocês. Se tiverem dúvida, coloca nos comentários. Se for preciso gravar outros, a gente grava, mas eu espero aqui ter resolvido esse problema com vocês. Beleza?
Um abraço, links aqui na descrição, importante para você baixar a template, entrar no grupo, participar. Continue acompanhando sempre. Siga lá no Instagram também, dá essa força, curta, compartilhe o vídeo com os amigos. Um abraço, fiquem todos com Deus.